Bom dia, Gê. Bom dia, querida. Tudo bom, Fafá? Nunca sei quem vai aparecer. Sempre você que usa essa conta da parceria humana. Ah, sou eu. A Fê não usa parceria humana, não. Ela usa a Fernanda Miguel. Fernanda Miguel mesmo. Mesmo. Oi, Maíra. Tudo bem? Oi, Valério. Tudo bem, querida? Eu fico meio confusa quando eu vejo pelo celular os negócios aqui, o som, o vídeo. Eu nem sei Bom como é que dia. funciona o Zoom no celular, bom dia. Eu nem sei. Às vezes eu tenho que dar uma orientação, eu nem sei, porque eu nunca uso, né? Uso sempre computador, assim. Bom dia, Gê. Bom dia a todos. Bom dia, querido. Oi, Ricky. Oi, Rô. Bom dia, bom dia, bom dia, Elis. Bom dia, Ilê, Ide. Bom dia, todo mundo. Rita. Tudo bem, lindona? Falo lindona, todo mundo acha que é. Ai, todo mundo se identifica, que bom. Bom, chuchuzinhos e chuchuzinhas. É... Ai, que linda, Luana. Diz que não consegue aparecer online porque tá sempre trabalhando, tá sempre no trampo. Que bom. E aí, tá sem áudio, não tem problema. Bom, hoje eu vou. Quem fez a prática ontem à noite vai ter um repeteco de prática. Mas porque essa semana tem no retiro do Alan Wallace para a Espanha, né? A convite da Espanha. Então é por lá que a gente vai passear hoje. Que toda prática de quinta-feira a gente passeia por um lugar, né? Assim, hoje a gente vai passear pelo meu lugar preferido também, que é o Alan Wallace, né? Ontem eu estava fazendo a prática guiada por ele só. É tão raro isso para mim, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre traduzindo, sempre fazendo alguma coisa. Ontem eu estava só, esse retiro eu estou só escutando, assim. Me dá uma alegria mesmo, assim, de fazer prática com ele, né? Guiando. E ontem eu fiquei muito, eu tava pensando assim, faz 15 anos, acho que eu conheço o Alan Wallace, né? Deixa eu ver. 2004? 16 anos, né? E ontem ele deu uma prática, anteontem ele deu uma prática que ele sempre deu, desde o primeiro dia que eu conheci ele, né? E a prática é igual, assim, com algumas mudançazinhas, assim. Mas ele dá a prática com a mesma alegria, assim, né? Com a mesma disposição. Eu acho isso muito incrível, né? Acho isso muito, muito incrível. Então, hoje a gente vai passear por lá, né? E o tema que ele está abordando nesse retiro, que não é bem um retiro, né? São uma série de ensinamentos. A gente chama de retiro porque são 4 dias de ensinamentos, né? Ele está falando sobre insights psicológicos da tradição budista, né? Então, como que a tradição budista vê a mente? Que é tudo que o budismo, na verdade, faz, né? O budismo é uma grande ciência da mente, não tem nada além disso, né? Tudo que a gente faz diz respeito a treinar a mente. Mas, enfim, o tema é esse. Daí ele estava explorando o assunto das, das aflições da mente, né? Então, dentro do que a gente poderia chamar, não vou nem chamar de psicologia budista porque é um termo meio estranho, assim. Porque, como eu disse, né, o budismo todo trata se a gente fosse pensar, todo o budismo é uma psicologia budista, né? Mas psicologia é um termo ocidental, então, mas o conceito de aflição da mente, ele é um conceito muito importante de a gente entender, porque ele é a base do nosso trabalho, assim, né? Se a gente pudesse dizer assim, nosso trabalho de treinamento da mente. Então, a aflição mental é assim, algo que se instala na mente
disparado por qualquer coisa, literalmente mesmo, né? Mas aí quando a mente está sob o efeito da aflição, ela está fora do equilíbrio natural dela. Quer dizer, se a gente pensar no equilíbrio natural, o que seria, né? Seria uma abertura, né? Uma clareza, especialmente a abertura mesmo. Essa experiência de espaço, né? Interna, assim, de liberdade, né? Que a gente sente, é uma experiência mesmo, né? Quando a gente está livre de aflição mental, né? Então a gente sente uma abertura, uma possibilidades infinitas, né? A gente tem essa experiência de tudo bem, de ok. Não é uma uau, uma euforia, não é isso, né? Mas é um okayness, que me diz o Chuck Nima, eu acho, alguns desses mestres, eles falam esse sufixo ness, né? Do inglês, ele transforma verbos em substantivos, né? Então, por exemplo, verbos não, adjetivos em substantivo. Então, por exemplo, feliz, felicidade, né? Equivaleria ao dade nosso, né? O ness do inglês. E esse termo okayness, assim, quando tá tudo bem, né? Okeidade seria, né? Então, não é uma euforia, mas é um ok, tá tudo bem, é um bem-estar, né? Esse é o estado natural da mente, né? Ela tá clara, ela não tá distorcida, né? Então, a aflição mental faz todo o contrário disso. Então, ela estreita a nossa mente, ela perturba o equilíbrio e ela filtra muito grosseiramente o que a mente percebe, né? Então, aí a gente pode imaginar, assim, o que poderia ser uma aflição mental, né? Que tipo de experiência seria uma aflição mental? Essencialmente, tudo que não é equilíbrio, né? Mas, por exemplo, qualquer emoção, né? Qualquer emoção aflitiva, que a gente chama, né? Uma emoção potencialmente destrutiva. Então, raiva, orgulho, inveja, orgulho no aspecto destrutivo, inveja, medo, qualquer emoção que a gente possa nomear. E ignorância, que não é uma emoção, mas é uma aflição mental. Então, a ignorância no sentido de a gente se identificar com coisas que a gente não é, muito fortemente, especialmente, né? Muito fortemente, assim, mas é uma base, assim. O apego, né? De a gente querer muito alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação que aconteça ou que não aconteça, né? Tudo isso perturba o equilíbrio da mente. Isso é aflição mental. Então, o trabalho nosso como praticantes seria identificar quando isso acontece. Imediatamente. O mais imediatamente possível, né? Que não é uma coisa fácil também. Precisa de treino para isso, né? Precisa de treino no sentido de a gente ter uma referência do que é a mente equilibrada, né? Porque se a gente não tiver uma referência, qualquer coisa tá bom, né? A gente não sabe bem o que é uma mente equilibrada mesmo, né? A gente nem nunca ninguém explicou pra gente que tem uma... É muito louco isso, assim, porque o que o Alan estava falando ontem, não lembro mais. Ele estava falando assim, quando a nossa mente fica aflita, né? A gente corre mais atrás de coisas que estão fora de nós. Mais ainda, né? Então a gente corre para a internet, toma remédio, vai falar com alguém. A gente quer fazer coisas, né? Porque é o que a gente aprendeu, são as estratégias que a gente aprendeu. Mas a gente nem identifica direito o que está acontecendo com a gente. A gente sente um mal-estar qualquer, né? E sai procurando um jeito de aliviar aquilo, ou o mais rápido possível de preferência, né? Então, isso é o que a gente aprendeu a fazer quando a gente não se sente bem, não é? Mas é exatamente assim, buscar um alívio, né, do mal-estar temporário, se é que aquilo vai funcionar de algum jeito, né? E tudo bem também, não tem problema, né? Mas o ponto é que se a gente em algum momento não identificar esse processo, né, acontecendo e não der uma outra saída, a gente vai ficar repetindo isso indefinidamente, porque a solução não é fora.
né? A solução é identificar esse estado, ganhar liberdade frente a ele e especialmente não passar para frente também, né? Então, a Lama falava que a aflição da mente, a aflição da mente é como se fosse uma infecção, né? E daí ontem ele falava assim sobre que a gente deveria entrar em quarentena interna, né? Quando a gente identifica uma aflição mental, né? A gente deveria se resguardar, não no sentido de se trancar junto com a infecção, né? Mas tem 2 trabalhos aí. O primeiro, assim, imediato, vamos dizer assim, seria se resguardar e resguardar o outro, né? Não contaminar o outro, não arrastar a mente do outro para dentro da nossa aflição. Isso é muito importante. Quando é com a gente, né? Então, tem histórias quando é com a gente, quando é com o outro, né? Quando é com a gente, o que a gente deve fazer, né? Então, isso primeiro a gente deveria botar máscara, né? Mais ou menos, assim, internamente, né? Não cuspir no outro, não espirrar na cara do outro, né? Mas é uma tarefa essa, né? Especialmente com a raiva. Porque a raiva, ela tem um componente desgraçado que, assim, a gente se sente no direito de fazer as coisas. Em nome da raiva, né? A gente acha que tem... Ai, deixa eu abrir a janela, porque eu tô morrendo de calor aqui, só um minutinho. A gente se sente autorizado com a raiva. Né? A raiva tem essa coisa, assim, a gente se sente muito autorizado em fazer as coisas em nome da raiva, né? Então, é contra-natural, assim, contra-intuitivo fazer isso, né? Se resguardar, não jogar as coisas em cima do outro, embora a gente ache que tenha razão para fazer isso. E às vezes até tem, né? Mas às vezes tem mesmo, o outro realmente fez alguma coisa absurda, né? As pessoas fazem coisas absurdas. Mas o ponto é que se a gente ficar tirando a raiva no outro, aquilo vira uma coisa sem fim. Esse é o problema. Né? Não é nunca se colocar, não é se permitir ser abusada, nada disso. É só não fazer tudo isso mergulhado na raiva, né? Ou qualquer outra emoção. Então, o primeiro ponto seria isso, não contaminar o outro, né? E daí, se resguardar internamente, que é a prática que a gente vai fazer hoje, né? Que é não se identificar com a emoção completamente, ou com a aflição da mente. É ganhar essa liberdade interna mesmo. Como se a gente buscasse um refúgio interno onde a gente está livre da aflição, né? E daí, portanto, a gente não precisa responder a ela, né? Não precisa agir com base nela. Então, isso é uma habilidade, assim, que para nós é fundamental. O Alan Watts falava assim, o segredo da paz do mundo, né? Que se não for de dentro para fora, não vai ser. Teve uma outra fala que tem um vídeo até que eu acho que talvez vocês tenham visto. Por que a gente fez aquele vídeo mesmo? A gente queria fazer algum retiro. Ele ia fazer algum retiro, faz uns meses, assim. Acho que foi o primeiro retiro online que ele ia fazer. Daí ele estava testando a câmera e o microfone. É um baita ensinamento, assim. Aí a gente pegou aquele teste e legendou. Até tá por aí, depois eu posso postar no nosso grupo lá, para quem não viu. Mas ele... Acho que nesse vídeo aí ele falava que não tem como a paz social dentro da família, dentro da comunidade, dentro, né, no país, no mundo, não tem como ser de fora para dentro. Não tem como ser top-down, né? Vai ter que ser de dentro para fora, é um trabalho de cada uma das pessoas, né? Mas felizmente ela também é contagiosa. Do mesmo jeito que a raiva contamina, a paz interna, a amorosidade, a compaixão também contaminam, né? Então não é um trabalho tão impossível assim. Mas é fundamental que a gente possa fazer isso. Se a gente, nós aqui, ó, nós estamos em 41 pessoas aqui. Se nós aqui, que estamos interessados nesse assunto, né? Se a gente não fizer isso, se a gente que está disposto a olhar para o mundo interno não fizer isso, quem que vai fazer? Não é?
Não é que somos os escolhidos, nada disso, né? Ou especiais, ou coisa nenhuma. Mas simplesmente nós que estamos querendo fazer isso, se a gente não fizer, quem que vai fazer? Alguém que não está nem entendendo direito o que está acontecendo, né? Então, esse é o ponto. A gente é a hora assim, de a gente pegar isso e levar muito a sério, assim, se dedicar a fazer isso mesmo, né? Identificar esse estado mental quando ele surge e aprender a lidar com ele, né? Então, quando isso acontece com a gente, quando por alguma razão, alguma coisa dispara esse estado interno, toca alguma estrutura nossa interna e resulta na emoção, é sempre assim que acontece, né? É sempre aquela brincadeira do botão, assim, né? Alguma coisa aperta um botão em nós, mas tem um botão. Tem o dedo que aperta, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma lembrança, né? Em geral, ruminação, o processo de ruminação, são as lembranças que ficam disparando indefinidamente as emoções e as aflições, né? Esse é o processo de ruminação. Mas tem um dedo que aperta e tem um botão que é apertado, né? Então, a gente precisa olhar para o botão também, né? Identificar os dedos todos, mas a culpa não é do dedo, né? Se não tivesse o botão, nada aconteceria. Então, o ponto é o botão. A gente precisa olhar para os nossos botões, né? E para o que surge a partir desse encontro do dedo com o botão. Então, como é que eu respondo cada vez que alguém aperta aquele botão, né? E transformando tudo isso. Transformando o botão, transformando o comportamento de quando o botão é apertado, né? Então, esse é o trabalho de treinamento da mente. Então, tudo muda quando a gente tem essa intenção. Tudo muda. A gente vai agradecer quando as pessoas apertarem o botão, porque elas estão mostrando o botão pra gente, que a gente não vê sozinho. Quando tudo está super bem, a gente não enxerga os botões. Então, para quem está afim de descobrir botão, o nego que aperta está ajudando. Mas vamos, né? Na hora a gente não acha, não lembrando de botão caramba, né? Que botão o quê, né? Quer partir para cima do outro. Então, esse é um trabalho, assim, constante, né? Porque toda hora isso acontece, né? Toda hora isso vai acontecer. Aí tem a situação de quando o outro está manifestando uma aflição mental. O que a gente faz quando o outro está manifestando uma aflição mental, né? Então, geralmente, a aflição mental do outro dispara alguma coisa na gente, por empatia. Esse é o processo de empatia, né? Mesmo a raiva. Às vezes eu senti raiva porque empatiza com o outro, né? Você sente o que o outro está sentindo. Então, é o processo de contaminação da raiva, por exemplo, né? Mas é o processo de contaminação também que acontece quando a gente vê o sofrimento do outro. Mas igual, se a gente não souber lidar com esse processo de empatia, a gente vai se afundar junto com o outro, né? Ontem também estava comentando que eu estou traduzindo um livro, eu e a Elo, estou traduzindo esse livro maravilhoso aqui, da Journaling Faction, Standing at the Edge. E ele é sobre essas qualidades que podem descer morro abaixo, não é nem ladeira abaixo, é morro abaixo, né? E a empatia é uma delas. Então, a empatia é exatamente esse processo. A gente está na frente do outro que está aflito. Está manifestando uma aflição da mente. De dor, às vezes, né? Mas também de raiva, de medo, de uma aflição mental. A mente do outro está perturbada. E a empatia é isso, a nossa mente se perturba em resposta à perturbação da mente do outro. Isso é bom. Isso é um estímulo para surgir a compaixão, para surgir o desejo de ajudar o outro, né? Mas, standing at the edge significa na beira do abismo, né? Então, é como se essas situações, ela chama de estados limite. Essa situação de empatia é um estado limite. A gente precisa ficar plantado, né? Naquele lugar, olhando para o sofrimento do outro. Senão a gente se isola, a gente não faz contato, né? Só que periga da gente cair no abismo da empatia, né? Então, como é que a gente faz? É o mesmo princípio, assim. A gente precisa sustentar o equilíbrio da nossa mente frente ao desequilíbrio da mente do outro. Pensa se isso é fácil. Já não é fácil pra gente sozinho, se ninguém atrapalhar, né? Imagina com o outro ali espirrando na nossa cara, né? Se a gente não pega aquele vírus, né? Da aflição mental. A gente pega.
né? A gente precisa de uma imunidade, de uma imunização, a gente precisa tomar uma vacina, né? Para esse vírus aí da aflição mental do outro, né? Então, esse é o nosso trabalho. Agora, o princípio ele é sempre o mesmo, assim, internamente, né? Primeiro tem esse aspecto de a gente enxergar as coisas desse jeito, que já é um tremendo de um trabalho, né? Enxergar que o outro não está querendo te ferrar. Ele está perturbado, a mente dele está perturbada, né? E como a gente, o outro quer se livrar daquilo, quer aliviar aquele desconforto, né? Só que, como a gente, o outro também não sabe o que fazer, né? Então, tenta, sei lá, fazer o quê? Chutar a cara das pessoas, tenta... Às vezes por medo também, né? A pessoa fica tentando... Ontem eu estava refletindo sobre isso, né? A Lama estava falando sobre raiva, que é o que mais... É o mais fácil a gente imaginar, a gente pensar, né? Mas eu estava refletindo sobre, assim, pessoas que querem ter muito poder, pessoas que querem ter muito dinheiro, né? Ganância, né? Eu acho que isso também vem de um medo, sabe, profundo, assim, de ter que se proteger das coisas, né? Por meio do dinheiro, por meio do poder, por meio do controle do outro, né? É uma falta de estabilidade, assim, né? Uma falta de autonomia da própria energia, assim, né? Então, não sei, tudo isso tem um fundamento, tem uma raiz, né? Nesses venenos que a gente chama, né? Na ignorância, né? De não se reconhecer, de não entender quem é e portanto de precisar se cercar de proteções de todo que é tipo, e a raiva e o apego, né? Do apego. Deixa eu ver. Putz, tem um monte de coisa escrita aqui, uma coisa que eu não estava olhando. Deixa eu ver só um pouquinho. A Luana falou que a okeidade na análise transacional, eles usam esse termo também. Ah, que legal. É porque tem aquele livro antigo, galera, eu estou ok, você está ok, não é? Tem esse livro da análise transacional, me lembro disso. O okayness é contentamento. Eu acho que faz parte o contentamento desse okayness, né? Mas não é só contentamento, eu acho. É um estado mesmo, né? De estar tudo bem. Tá tudo bem. Mas tem um contentamento, tipo, não preciso de nada, né? Não preciso sair correndo atrás de nada. Mas também, quando tá tudo bem, assim, eu tô presente pro que quer que aconteça. É um okayness frente a qualquer situação, né? Então, quando tá tudo ok fora, é fácil ficar tudo ok dentro. Mesmo assim, não é sempre isso que acontece. Mas é mais fácil, né? Mas é um okayness que é resiliente também. Então, tem uma resiliência, tem uma flexibilidade, né? Tem uma abertura, tem um poder também. É muito poderoso esse estado, né? O poder de não se perturbar. Pensa, se tem algum poder maior que esse. De não se perturbar frente às confusões da vida, né? Você tem disso que a família é que mais aperta o botão. Com certeza, a família sabe, conhece os nossos botões, né? Elas nem... Não é muito consciente isso, óbvio, né? Mas claro, tem, né? Quanto tempo de estrada, né? Juntos, assim. Então, as pessoas da família conhecem os nossos botões, sabe que se apertar a gente grita, né? E aperta para irritar a gente, às vezes mesmo, ou sei lá, ou para se defender de alguma coisa, né? A Ana falou assim, imenso aprendizado como o Lama Wallace se tratou no treinamento da mente. Super incrível entender isso, mas na hora que está acontecendo, somos arrastados. Esses ensinamentos sobre treinamento da mente, eles são incríveis, assim, eles são... Né, tudo isso que a gente está conversando, assim, essa forma de enxergar as coisas, né? E de daí, tudo que acontece na nossa vida vira apoio para esse nosso trabalho interno, né? Deixa de ser dificuldade, deixa de ser pessoas que a gente quer se livrar, e vira, opa, essa pessoa está apertando o meu botão, muito obrigado por apertar meu botão, deixa eu olhar para o botão, né? Vira tudo apoio, assim, é uma virada de jogo mesmo, quando a gente se dispõe a seguir esse caminho de treinamento da mente, que é o budismo inteiro, na verdade, né, como eu tinha falado, mas mesmo dentro do budismo tem ensinamentos específicos sobre treinamento da mente. E isso que a gente está conversando hoje é assim, o centro
desses ensinamentos, né? Quem está se afogando se agarra ao outro e afunda junto, exatamente. Se a gente bobear, quando o outro está se afogando, se a gente não, né, não tiver plantada, com o pé no chão, para dar a mão para o outro, a gente vai junto, né? Porque o medo não é uma aflição mental, a Emma está perguntando, não entendo bem. Pois é, não é, ele é uma aflição mental se ele tiver... Ele é uma aflição mental secundária, né? O medo, ele tem uma relação com apego. Então, quando a gente vai tratar do medo, pode acontecer duas coisas, assim. Primeiro é o medo ser fundamentado, porque a proposta do medo é mostrar uma ameaça para nós, né? Uma ameaça que às vezes é real. Então, o medo nos protege de tudo, né? Tudo que pode colocar nossa vida em risco, né? Nosso bem-estar em risco. Então, ele pode ser fundamentado, e aí ele tem uma mensagem, né? Para nos dar. A gente só precisa seguir a mensagem, né? Se for fundamentado. Tipo, não se atira da janela. Eu tenho medo de cair da janela. Ótimo, porque significa que você vai chegar perto da janela e não vai se atirar, não vai, né? Então, ele tem um fundamento. Quando não, ele tem uma raiz profundamente ligada ao apego. Então, o ponto é lidar com apego. A Lama Tsering uma vez falou uma coisa que, às vezes, pum, bate na minha cabeça. Ela falou uma frase muito contundente, que é assim, todos os medos são o medo da morte. Como se, né, se a gente for olhar o que nos causa medo, se a gente for olhar, for aprofundar, tem a ver com a morte. A morte de uma identidade, a morte disso, daquilo, de uma relação, né? Mas, no fim, a morte mesmo, aquela que a gente tem medo mesmo, né? Aquela lá, que a gente sabe que tem medo. Então, o medo é isso, né? Ele tá apontando apego, então ele não é em si uma aflição. É uma manifestação da aflição do apego, na verdade, né? Essa é a explicação que eu escutei. Eu também não gosto muito dessa história, porque o medo é o meu ponto, né? Mais difícil de lidar, assim. Então, eu queria que fosse uma aflição mental, que tivesse lá escrito nos livros do budismo, mas não tá. Né? Mas eu entendi também que tem a ver com esse apego. É verdade! Você tem medo de quê? De eu perder, de sei lá o quê. Alguma coisa que você tem apego, né? Então, precisa levar a boia da sabedoria. E a Fabi falou que Gessuma falou disso num vídeo. Agradecer aos mestres que apertam o nosso botão. Exatamente. Essas pessoas horríveis. A Gessuma fala, ai, muito obrigada por ser tão insuportável, tão horrível. Porque assim eu treino a minha paciência. Ela fala que a gente precisa de lixa, né? Para melhorar. Não precisa de seda só. Então, pessoas que são muito seda, que ficam passando seda na gente, assim, as pessoas não ajudam muito no caminho, né? Não tem problema, mas elas não são os verdadeiros mestres, né? Os mestres mesmo são aquele que vem lixar a gente, né? Esses são os grandes mestres. A Claudinha falou que as duas asas precisam estar juntas, compaixão e sabedoria. Exatamente. A Lu falou... Deixa eu ver, peraí. Antes disso, a Ide falou sobre esses gatilhos da mente. Tem um livro incrível que fala sobre isso. O Amor Não É um Jogo de Criança, do Krishnananda. Eu não conheço, Ide, mas você está falando, eu acredito. A Luana falou assim, eu consigo enxergar que todo medo é medo da morte, porque para o nosso ego, personalidade, identidade, qualquer modificação no que se está acostumado é sentido como uma morte. É o que está acontecendo agora, né? É bem interessante observar isso. Nossa, só vai esse chat, muita indicação boa, isso mesmo. É o que está acontecendo agora, né? A Joana Lifax tem falado isso, né? Que a gente está agora na pandemia num luto coletivo de muitas coisas, né? A gente perdeu muitas coisas. Muitas coisas morreram, né? Esse sentimento de morrer nossa vida como ela era, né? Isso tudo é muito aflitivo. Mas esse medo tem a ver com esse apego, né? O ponto não é matar o medo, o ponto é lidar com o apego, né? Mas é isso. Bom, agora vamos falar da prática, então. A prática que a gente vai fazer agora, muitas vezes a gente já fez, e algumas pessoas já fizeram várias vezes também, mas é bom colocar essa prática que a gente vai fazer agora nesse contexto, né? De treinamento da mente, assim, de como lidar com as aflições da mente. Então, a gente vai fazer uma prática que chama estabelecer a mente em estado natural, né? Mas com essa visão, assim,
de que a gente quer reconhecer o estado natural da mente. Para quando esse estado natural for perturbado, a gente notar. E a gente poder trazer a intenção de retornar para esse estado natural. E retornar para esse estado natural significa não reagir, não se identificar, não se misturar com o que vai perturbar a nossa mente, né? A gente vai precisar fazer nada. Melhor que a gente não faça nada. Basta a gente não fazer nada. Parece pouco, né? Mas não fazer nada significa confiar no poder de cura da própria mente, né? No poder de se restabelecer, de se recompor, né? Bastando para isso a gente não responder, não jogar gasolina, não conceitualizar, não conceitualizar, não ficar contando história, soltar a mente conceitual, só repousar mesmo. A mente conceitual ajuda muitas coisas, em muitos momentos. Mas na hora que a coisa está rolando, em geral a mente conceitual ela fica julgando, ela fica jogando gasolina, aumentando a história, né? Então o ponto é soltar a história. Soltar a história. Soltar, confiar no okness da mente, nesse estado natural da mente, que se restabelece sozinho se a gente sair da frente. Beleza? Vamos fazer a prática da gente conversa mais um pouquinho. Vocês podem encontrar uma postura qualquer confortável. A gente pode deixar toda essa conversa que nós tivemos até agora permeando a nossa prática, informando a nossa prática, nos ajudando a estabelecer essa motivação para essa prática e para toda a nossa vida. Essa motivação de a gente poder ter liberdade frente ao que aflige a nossa mente. Cultivar essa possibilidade de não se perturbar. Para que a gente possa, então, deixar que a mente manifeste as qualidades mais maravilhosas que ela tem quando ela está livre das aflições mentais. Que é o amor, a compaixão, a alegria empática, a imparcialidade. Essas são as qualidades que se manifestam naturalmente quando a mente não está aflita. Então, grande parte desse nosso trabalho de cultivar um coração amoroso, compassivo, é aprender a lidar com o que impede que essas qualidades surjam espontaneamente. Então, deixe-se compor a sua motivação. Então, traz a consciência para o corpo. Deixa a consciência percorrer todo o espaço do corpo. Toda vez que você encontrar uma rigidez, uma tensão, uma contração, solta, relaxa, dá essa permissão. Então, dedica alguns instantes para isso, para prestar atenção ao seu corpo. Essa intenção de trazer o corpo para um estado de conforto, relaxamento, à vontade.
Vai aos poucos ajeitando a postura, deixando o peito aberto. Deixa a coluna ereta, em qualquer posição que você estiver. Mesmo que você esteja deitado, imagina uma linha reta do topo da sua cabeça até o espaço entre os pés. E se você estiver sentado, sente o alinhamento da coluna. Quando a coluna está alinhada, ela te dá um eixo para você poder relaxar. Então sente esse eixo, sente a base do chão te apoiando e relaxa. Deixa os músculos do abdômen completamente soltos, para o ar entrar e sair sem nenhum esforço, sem nenhum impedimento. Como se o corpo fosse respirado. O ar entra e sai sem que você precise ter nenhum tipo de interferência. E nota que o espaço do corpo, esse espaço de sensações táteis, somáticas, ele é um espaço não conceitual, silencioso, não tem conversa, não tem histórias nesse espaço. É uma boa porta de entrada para um refúgio de silêncio, de quietude. Nota isso. E deixa a respiração fluir bem livremente, acompanhe a respiração durante uns instantes, as sensações táteis relacionadas à respiração. E nota que com cada expiração você pode soltar ainda um pouquinho mais a tensão do corpo, a tensão da mente. Durante toda a prática, durante toda a nossa vida, nós estamos conscientes. A consciência está presente em todos os momentos, ela nunca desliga. Nunca, nem durante o sono. Mas normalmente nós não nos damos conta disso. Mas agora nota essa qualidade de estar consciente. Consciente das sensações do corpo. Consciente todos os estímulos, dos outros sentidos, dos sons. Se você estiver de olhos abertos, das imagens. E nós estamos conscientes também de tudo que acontece no espaço da nossa própria mente. A consciência é um espaço completamente aberto, infinito, sem limite, claro.
quando a mente não está aflita, a consciência é o próprio espaço da nossa mente. Nossa mente, quando está livre de qualquer aflição, ela também é muito espaçosa. Muito espaçosa. Nota isso agora. Essa experiência da sua mente. A experiência mais interna que nós temos. Então, a consciência desse espaço interno. Nós podemos dizer que a nossa consciência vai iluminando a nossa experiência de corpo, de som, de imagens. Agora deixa a consciência iluminar esse espaço interno, espaço da mente. Que não está dentro da cabeça, não está no espaço físico. Uma experiência de espaço interno. Possivelmente nesse momento de tranquilidade, de prática aqui com o nosso grupo, recebendo essas instruções, possivelmente neste momento, você não está com raiva, sua mente está livre da animosidade. Possivelmente você é menos distraído, menos arrastado para lá e para cá pelas distrações. Possivelmente a sua mente está mais clara, mais livre de sonolência. E também, muito possivelmente, você não está desejando alguma coisa com muita intensidade, procurando algo. Quando a mente está livre dessas coisas, ela está no estado natural. Conhece o estado natural da mente. Lógico que os pensamentos ficam por aí atravessando, passeando para lá para cá. Eventualmente impulsos ou emoções surgem. Mas a sua consciência não precisa ser arrastada por nada do que surge na mente. Ela não precisa colapsar dentro da bolha, das bolhas que surgem dentro da mente. Pode permanecer completamente aberta, livre, relaxada. Testemunhando tudo que surge na mente. Os pensamentos, as imagens. E também as emoções, as próprias aflições. Nada precisa ocupar necessariamente todo o espaço da nossa consciência, um espaço ilimitado, infinito. Na próxima vez que surgir alguma nuvem de raiva ou de medo, aquelas nuvens bem escuras, carregadas, se lembra do espaço, se lembra do céu. E vai desenvolvendo essa confiança de que as aflições todas, por mais terríveis que elas pareçam, elas são nuvens. E você é o céu.
voou de avião, ou quem viu algum filme de um voo de avião, já teve essa experiência de o avião atravessar uma camada densa de nuvens, bem densa. Quando ele por fim atravessa, ele tem todo aquele espaço gigante de céu azul, completamente livre das nuvens, que estava lá, nunca saiu do lugar. Desenvolve essa confiança no céu. E lembra que esse céu é um céu ensolarado, caloroso, não é um espaço morto. Esse espaço interno, ele é de amorosidade, de compaixão. É a natureza desse nosso céu interno. Ser amoroso, compassivo, alegre. Esse é o nosso verdadeiro refúgio. É para esse refúgio que o Buda aponta, que todos os mestres apontam. Que está disponível o tempo todo, para todos. Para todos que se dispuserem a olhar para ele. Desse lugar, a gente pode olhar para as nuvens e reconhecer as nuvens pelo que elas são. As nossas nuvens, as nuvens do outro. A gente pode ter essa lucidez com respeito à nossa própria mente. Reconhecer as aflições pelo que elas são. Elas não são a nossa essência mais verdadeira, mais profunda. Descansa um pouco nessa experiência de abertura, de clareza, de presença completa, plena. Agora, devagar, desse mesmo lugar, desse mesmo espaço. Agora nota que está todo mundo aqui, desse mesmo espaço. A gente não precisa sair daí para interagir com os outros. A gente não precisa deixar que esse espaço colapse, estreite. A gente pode desfrutar desse mesmo lugar o tempo todo. Beleza? O que vocês acham? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Às vezes a gente pode ter a sensação de que esse espaço é uma desconexão, né? Como se a gente fosse se desconectar do que está acontecendo, né? Mas não é verdade, né? A gente pode sentir essa abertura em volta do que está acontecendo, né?
como se a gente sustentasse um espaço mais amplo, mais livre para acolher o que estiver acontecendo. Sem precisar se misturar, né? A Joan L. Fox, em algumas passagens do livro, ela fala assim, a gente precisa, quando a gente está na frente do sofrimento do outro, por exemplo, né? E a gente quer sustentar esse espaço para o outro. Às vezes ela fala assim, eu às vezes preciso me lembrar de que eu estou ali, presente, conectada, mas eu não sou o outro. Não sou eu que estou passando por aquilo. Então a gente precisa aprender a fazer essa dança mesmo, né? Eu danço com o outro, mas eu não sou o outro. Eu tenho os meus recursos, né? Se a gente sai do nosso lugar, do nosso centro, a gente pode perder o acesso aos recursos que nós temos, né? Desse lugar, desse centro, desse espaço, né? Esse é o ponto. E assim, é terrível fazer isso, porque, especialmente quando são pessoas que a gente ama muito e quer ver bem, né? A gente é fácil de se perder na dor do outro, né? E quando a gente se perde na dor do outro, a gente perde junto os recursos que a gente desenvolveu, né? A gente se estreita. E daí não consegue, não tem mais acesso, não consegue usar, não consegue mais colocar aquilo a serviço do outro, né? Isso é muito lindo. Então tem essas duas coisas, sabe, nesse tema que a gente está falando, né? Tem essa visão toda que a gente viu hoje com respeito à raiva, por exemplo, né? Que tem um papel, assim, que né, vai ter uma importância, a gente não se entregar e não agir a partir dela, mas tem também essa importância para a gente desenvolver a verdadeira compaixão, né? A gente segurar a onda quando está na frente do sofrimento do outro. Deixa eu ver aqui. A Fabi falando fofices. A Ana falando que é chegar em casa. Ah, é isso mesmo, Ana. É esse... Ufa! Tá tudo bem, né? Aquele negócio, ufa, tá tudo bem. Nossa, ele tinha uma imagem tão bonitinha para isso. Ele falava assim, quando a coisa estiver pegando mesmo, quando tudo estiver muito complicado, lembra que você está na poltrona da sua casa assistindo um filme e tá tudo bem. Eu gostava dessa imagem da poltrona de casa, assim. Aquele filme de terror, às vezes, né? Sobre nós. Que a gente fez, né? Aquele filme que a gente participou, protagonista. Mas eu tô na poltrona da minha casa. Posso pegar uma pipoca, posso, né? Ficar confortável ali na poltrona de casa. A Ana falou que é maravilhoso voltar para casa. Isso mesmo, tá tudo bem. A Emma também. A Luana falou, eu tenho um padrão de respiração muito raso. Às vezes, todo mundo tem isso, viu, Lu? A gente respira mal. A Luana falou isso ontem. A gente respira mal. Isso é muito ruim. Então, vou terminar de ler. Eu tenho um padrão de respiração muito raso. Às vezes, prendo sem querer quando estou concentrada fazendo algo, estudando, trabalhando. Naturalmente, minha respiração me causa muita ansiedade. É um ciclo, né? Preciso me lembrar de parar e respirar com diafragma, para ir ficando natural no dia a dia. Exatamente. A gente precisa parar de se atrapalhar, né? Ainda é um desafio, porque gostaria tanto que já fosse automático. Então, gostaria também que fosse automático. Mas como não é, a gente treina, né? Tudo bem, não tem problema. A gente faz yoga, a gente procura um professor maravilhoso, tipo o Ricardo. Yoga ajuda muito, né? A trazer essa consciência de como que a nossa respiração conversa com a nossa mente, com o nosso corpo. A respiração é como se fosse o intermediário entre o corpo e a mente, né? E sorte que a gente tem acesso à respiração, a gente consegue interferir na respiração. Então, se a gente nota que está com a respiração curta, a gente consegue, né, interferir na respiração. E isso tem um efeito na mente. É uma maravilha, a gente tem um acesso quase que um acesso indireto, a mente, né? Mas ajuda muito, realmente. Sabe o que eu faço? O que acontece comigo? Não é que eu faço, porque é completamente involuntário. Eu contraio metade da barriga. E é só sem querer que eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso intencionalmente. Quando eu vejo que estou respirando só metade, assim. É muito louco, né?
Mas o fato é que a gente respira mal. Porque isso, o estado da mente vai interferindo na nossa respiração. A nossa respiração vai interferindo no estado da mente. E assim fica essa conversa louca, assim. Mas é maravilhoso poder perceber isso, né? A Miriam falou, quando a gente se perde, acaba entrando no campo da culpa, do arrependimento. Tipo, puxa, me deixa levar pela raiva, pela emoção. É outra aflição da mente, é uma sequência, né? A gente entra tem várias... A gente pode se atrapalhar de tudo que é jeito. Então, a gente tem um episódio de raiva, por exemplo, e daí... espirra na cara do outro, né? E contamina o outro. Aí, eu não queria ter feito isso. Eu, uma praticante, daí pega o chicote e pá, e pá. É outra aflição. A gente precisa soltar todas elas. A gente pode achar que essas que a gente tem mais... parece que mais intenção, tipo, culpa, parece que eu estou entendendo o que eu fiz, eu me sinto culpado. Parece que é muito verdadeiro. É aflição igual. Não vem igual. Precisa soltar igual. Por mais que a gente ache que tem protagonismo naquilo. A culpa, eu acho que a culpa e a raiva tem essa coisa, sabe? A raiva tem aquela coisa, não, eu tenho razão. Eu tenho razão para estar com raiva. Parabéns, você tem razão. E daí? Né? Tudo bem, e daí? Você tem razão. Você quer ficar bebendo veneno por mais quanto tempo você quer ficar tomando esse veneno, né? E a culpa, parece que a gente está fazendo alguma coisa a respeito também. Ela dá uma sensação de controle sobre a situação. Pelo menos eu estou me sentindo culpada, pelo menos eu estou me chicoteando, pelo menos eu estou, né? Só que é uma aflição igual a qualquer outra. Tem nenhuma... A culpa pode mostrar pra gente, assim, um arrependimento. Do tipo, putz, eu fiz isso de novo e não queria. Beleza, ótimo, você não queria. Próxima vez você não faz. Ótimo, faz o voto de da próxima vez tentar prestar mais atenção. É para isso que serve. Agora, o papel cumpriu, o arrependimento cumpriu seu papel, manda a culpa pro inferno, né? Se livra dela. A Fabi, quando eu era jovem, quando sofria com alguma coisa, eu olhava pro céu. Ah, que lindo, eu dizia para mim mesma. É muito grande o planeta, olha como esse sofrimento é pequeno. Ai, que lindo, Fá. É uma intuição, né? Maravilhoso mesmo, facilmente se dissolvia, fazia por pura intuição e funcionava muito bem. Hoje eu vejo e sei como isso é importante, me sentia tão bem. Exatamente, é uma prática maravilhosa. Na tradição do Bon, eles têm essa prática de contemplar o céu, né? De verdade, uma prática formal, de deitar. E a gente pode fazer isso, né? Quando a gente está num lugar, na natureza, assim. Deitar no chão, na terra, terrão, assim. E ficar olhando para o céu, aquela imensidão, aquele espaço aberto, né? Isso é uma prática maravilhosa. Mas, se a gente não tem céu, tipo, né? Eu aqui no meu apartamento, em plena quarentena, eu e a minha irmã e a minha mãe aqui. Não faz mal, eu tenho o céu da minha mente. Eu deito no chão e, tem o céu. Eu lembro como é que é o céu, de verdade. Todo mundo lembra, né? Todo mundo já fez isso uma vez. Então, lembra do céu e deixa aquela experiência voltar, não precisa esperar passar a pandemia para fazer isso. A Maíra diz que está emocionada. Que bom, querida. Quando a gente se emociona, diz o Tenzing, às vezes eu falo para ele, né? Tem vezes que eu não aguento traduzir aquele homem, eu começo a chorar, e daí não consigo falar, é desgraça. Aí às vezes tem umas reuniões com ele e falo, olha, Rinpoche, hoje foi difícil traduzir, viu? Porque eu tava chorando muito uma louca lá, não parava de chorar. Ele fala, não, chorar é bom. Quando a gente se emociona, significa que alguma coisa importante para nós foi tocada dentro de nós, então maravilhoso. Falei, bom, se o Lama deixou, eu choro mesmo. Agora, mesmo que eu não, né, mesmo sem saber se ele deixava, eu chorava, imagina agora, né? Agora eu vou chorar mesmo, né? Tô liberada para chorar, né? A Denise, que fez aniversário ontem, parabéns, Dedê, linda. A Denise fala assim, esse não se abalar, a Lama Santos chama de ação de poder. Exatamente, ação de poder. Yoga, para mim, é diálogo entre corpo e mente. Exatamente, também. É ação de poder, esse poder da imperturbabilidade. Palavra difícil. Mas que é maravilhoso, né? A gente não se perturbar. Só para isso, vocês entendem? Não é aquele tipo de coisa assim... Aí eu não vou me deixar atingir. Não é isso. É não se perturbar é tipo ficar no olho do furacão, né? Porque se a gente não se perturbar no olho do furacão, a gente tem muitos recursos à nossa disposição. Então não é... Oi,
Fala, Dê. Não é indiferença, Não é né? É diferente. Exatamente, não é indiferença. É não se perturbar para poder ter acesso a todos os nossos recursos, né? De inteligência. Porque quando a gente... Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente está atropelado por alguma coisa, a gente fica burro, né? A gente passa por uma fase de burrice aguda, assim, a gente fica completamente burro, daí faz muitas besteiras, né? Então, nem a inteligência está disponível se a gente está perturbado. Recentemente, passei a treinar a inspiração sem esforço, aquela que simplesmente acontece quando inspiramos todo o ar sem retenção. Ah, isso é lindo! Nossa, tem se tornado natural e libertador. É lindo! O Alan Wallace ensina essa prática de não inspirar, não puxar o ar, né? Que a gente acha que tem que puxar. Sem querer, a gente puxa, né? Ele dá a imagem do mar chegando na praia, assim. O ar vai chegar, se tudo correr bem, né? Até um dia que não, mas enquanto a gente estiver vivos com este corpo, né? O ar vai chegar. Aí vai chegar e você recebe, né? Você... Ai, que bom. Me ofereceram mais uma inspiração. Dessa vez, não foi dessa vez, então recebe aquela inspiração, né? A Lolis fala isso. É lindo de morrer isso. Tão simples, né? Tão simples e tão profundo. Melhor é trocar a culpa por responsabilidade. Nos ensinamentos budistas a gente fala de arrependimento. Em contraponto à culpa, né? A gente se arrepende. Quer dizer, se arrepender também tem um sentido bonito que é assim, quando a gente se arrepende, quer dizer que a gente fez alguma coisa que estava contra a vontade do nosso coração. Acho super bonito isso. Meu coração não queria fazer aquilo, mas fiz, né? Me atropelei, o karma me arrastou. Os meus hábitos me arrastaram. Mas meu coração não queria fazer aquilo. Então, esse é o arrependimento. É super bonita essa definição. A Ana falou que quando eu choro nas traduções, todo mundo chora junto, né? Porque é isso. Eu fico contaminada pelo Rinpoche e aí essa coisa empática mesmo, né? Essa coisa de a gente empatizar, né? Mas, nesse caso, é lindo. O Rinpoche falando que quando ele era criança, ele passava fome. E daí, a mãe dele, tudo que ele sente pela mãe é uma gratidão imensa. E cada vez agora que ele... só de me lembrar. Cada vez agora que ele tem uma refeição maravilhosa, ele lembra da mãe e lembra que queria poder oferecer aquilo para a mãe. Como é que você faz para não chorar? Né? Não tem como não chorar, né? Mas isso é bonito, porque aquilo vai tocando lugares amorosos e vai derretendo a gente, né? Muito leve essa prática de hoje, exatamente. Inspiração pura do Alan Wallace hoje. Hoje a gente passeou pelas terras puras do Alan Wallace mesmo. Amores, eu preciso encerrar, porque eu tenho uma chamada agora de telemedicina com um amigo meu aqui. Vai testar um link de telemedicina que ele está usando. Então, obrigada, Chuchus. Obrigada, gente. Até semana que vem. Pratiquem. Obrigado. A prática formal, essa que a gente fez, e informal. Procura estar atento, assim, como que está a sua mente, como é que você está se sentindo. E essa possibilidade de céu, né? No meio das nuvens. Vou mandar um videozinho para vocês também, de céu e nuvem, para vocês verem. Oba. Obrigada. Beijo, amor. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Obrigada, pessoal. Felicidade estar com vocês todos. Obrigada. Tchau. Obrigada. Dia, querida.